hoje falando um pouco sobre a criminologia crítica. Então, aprofundar o que já havíamos tratado a respeito da teoria do etiquetamento. Fizemos uma ligeira abordagem sobre a teoria do etiquetamento, mas agora precisamos fazer um aprofundamento em torno da criminologia crítica. E, a partir desse tema da criminologia crítica, é que nós vamos alcançar reflexões para novas formas de justiça. O que tratamos anteriormente, na aula passada, a respeito da teoria de detectamento, que foi uma teoria importante por inaugurar um novo paradigma, o paradigma da reação. Esse paradigma da reação, ele coloca na criminologia um novo objeto do controle. Os controles sociais passam a ser objeto da criminologia. Isso implica os controles formais, como também os informais. Então, com o paradigma da reação, há uma ampliação do objeto da criminologia que passa a problematizar os controles sociais. E, claro, a teoria do etiquetamento é uma teoria importante para fazer essa mudança de paradigma, uma mudança que já estava em crise, ou já estava em processo de acontecer mesmo, com a crise do próprio positivismo. Mas agora, né, vamos fixar esse novo paradigma que, como eu disse, amplia os horizontes da criminologia para novas formas de questionar os controles formais e informais, mas também esse paradigma da reação às teorias de etiquetamento, elas desviam a atenção para as etiquetas e, de certa forma, minoram drasticamente ou anulam drasticamente a etiologia, que era a marca do positivismo. Então, há uma crise da etiologia nesse paradigma da reação, não se busca as causas da criminalidade como se fazia no positivismo. Já que as etiquetas são até aleatórias e não podem ser definidas com muita claridade sobre realmente, né, quais são as suas causas. Um livro fundamental para a reflexão da etiqueta, do etiquetamento e para a criminologia crítica é o livro de Becker, é um livro fundamental, Outsiders, é um livro que tem tradução para o português, mas, independentemente desse livro, que é importante para a reflexão da etiquetagem, nós temos como um livro básico também, referencial, o livro de Taylor, Walton Young, de 1973, A Nova Criminologia. Ele tem tradução para o espanhol. Esse livro é um livro interessante porque ele faz uma crítica à teoria do etiquetamento, ele confirma o paradigma da reação, confirma a crítica aos controles sociais, mas ele ainda entende, ou seja, Taylor, Walton, Young, Jock Wong, eles entendem ainda que a teoria do etiquetamento é uma teoria limitada ao fixar apenas a questão do desvio nas etiquetas. E fica de fora uma série de delitos ou de ações que não são etiquetadas. Por exemplo, os crimes de colarinho branco e todos outros, uma série de crimes que ficam de fora desse espectro. Então, os teóricos que vão fazer uma crítica ao etiquetamento, que mais tarde serão chamados de teóricos críticos, porque eles vão justamente criticar o etiquetamento e também vão criticar o positivismo, eles vão dizer que o etiquetamento, embora seja importante, tenha sido revelador de um novo paradigma, não consegue explicar todas as questões, abdica das causas, não vai às raízes, né? E é uma teoria que é incerta e contraditória em muitos aspectos. Não explica questões da criminalidade como um todo,
e além de agravar o estudo das causas, a etiologia, ou seja, não tem uma etiologia para a criminalidade. Então, essa questão do etiquetamento, e, de certa forma, ele fixa em um determinismo nas etiquetas, acaba fazendo um corte muito severo na análise das questões da delinquência, do desvio, limitando a um certo grupo de pessoas. Então, o etiquetamento, ele faz um corte de tal modo que as questões da violência, do desvio, ficam explicadas a partir das ações de certas pessoas etiquetadas, e não de quem não cometeu o delito, não merece um estudo ou uma atenção definida. Uma pessoa pode receber etiqueta, mas quais são as suas causas, quais são as determinantes para receber etiqueta? Uma pessoa pode cometer um delito e simplesmente não receber etiqueta. Essas definições, e uma pessoa pode receber um delito de forma putativa, né, sem nem merecer, ou sem ter cometido nenhum delito. Há um grau de aleatoriedade nessas regras sociais para a fixação das etiquetas por meio de agências, de empresários morais. E, de fato, mas a gente deve se confirmar que nem todos os criminólogos críticos ou fazem a mesma crítica às teorias de etiquetamento. Né? A teoria de etiquetamento, com o seu paradigma do reação, ela não é absolutamente rejeitada pela criminologia crítica. Os críticos, de forma geral, estou sendo bem geral aqui, eles fazem uma crítica ao etiquetamento por seu grau de superficialidade. E consideram, né, como Helena Larrolle lembra, é como se eu gosto muito dessa explicação, né, como se os criminólogos do etiquetamento, os teóricos do etiquetamento, eles fossem guardas de zoológicos, eles não tomam partido claramente pelos animais, eles protegem os animais, fazem coro para sua proteção, mas não, de fato, libertam esses animais. E, na verdade, eles garantem o cativeiro e a escravidão dos animais. Então, é mais ou menos por aí. Os criminólogos críticos se propõem a serem mais do que guardas de zoológico. Então, eles não vão se limitar, como os teóricos do etiquetamento, às questões de drogadição, prostituição, delinquência juvenil ou delinquência urbana. Os criminólogos críticos, eles vão aprofundar, buscar, e nessa primeira fase, né, nos Estados Unidos, eles são chamados de criminólogos radicais, justamente porque vão à raiz, ao radical das questões, dessas questões da violência. Na Europa, eles serão chamados de novos criminólogos. Então, por entenderem que a teoria do etiquetamento não conseguia libertar os animais, vamos dizer assim, esses novos criminólogos, e Joe Kong é um bom exemplo disso, prepara uma reflexão que também não é muito precisa, essa reflexão, final dos anos 60, 70, o livro de Joe Kong é de 73. Eles vão preparar um programa para o futuro, mas um programa de criminologia crítica ainda muito incerto. Eles desviam as questões do indivíduo, que era a marca do objeto da criminologia no positivismo, para uma visão antipositivista e, nessa primeira fase da criminologia crítica, bem marcadamente anticapitalista. Sai do indivíduo para uma esfera social mais ampla, tanto criticando o antipositivismo, como também o anticapitalismo. Difere completamente, a criminologia crítica difere completamente da criminologia positivista. A criminologia crítica é uma criminologia antipositivista por essência. Primeiro, não toma mais o desvio como algo natural, como algo que existe por si só na sociedade.
o desvio, aprofundando a teoria do etiquetamento, é tomada agora como um processo histórico. Então, ao contrário do que, do que propriamente se considerava nas teorias de etiquetamento. Na criminologia positivista, o desvio é tomado em seu contexto histórico, o que não acontecia no positivismo, e também não acontecia, as etiquetas não eram tomadas ou aprofundadas em contexto histórico, no Lebelian Approach, né, a teoria do etiquetamento, que institui o paradigma do Lebelian Approach. O que distancia a teoria do etiquetamento com relação à teoria positivista, a criminologia positivista, é que no positivismo as etiquetas eram consideradas atemporais. Nos teóricos do etiquetamento, essas etiquetas já são tomadas em um contexto temporal e histórico. Agora, nós vamos, na criminologia crítica, ampliar mais ainda, analisar isso de forma mais profunda, indo ao radical das questões etiológicas. Então, tomando a questão do crime, do desvio, da transgressão, no contexto do capitalismo. Isso é importante. A criminologia crítica, ela não pode, embora às vezes seja confundida, muito confundida, com a criminologia marxista. Utiliza-se de uma metodologia do materialismo histórico, utiliza de referenciais marxistas, mas não se trata de uma criminologia marxista. Então, é importante que deixe isso bem claro. Ela utiliza de um método marxista, mas que não necessariamente a transforma em uma criminologia marxista. Existem criminologias marxistas. A criminologia crítica pode até ser confundida com uma criminologia também marxista, mas não é. Ela não se dá a se definir como uma criminologia marxista, apesar de ser anticapitalista e utilizar um método do materialismo histórico. Os textos de Marx sobre criminalidade, eles são os mais diversos, escassos, e algumas vezes são importantes e outras menos importantes para a criminologia. Então, é preciso entender as limitações de Marx. Ele escreve sobre violência, mas isso não o torna um autor, vamos dizer, fundante da criminologia crítica. Vamos dar continuidade, então, só pontuando algumas questões da criminologia crítica que são importantes. A criminologia crítica, como ela toma o poder, a questão do controle, da reação, aprofunda isso no contexto do capitalismo, utiliza o método do materialismo histórico. Essa criminologia, ela vai fazer ela começa fazendo uma severa crítica ao Estado, isso implica uma severa crítica às normas do Estado e, especialmente, ao direito penal do Estado, às agências de controle do Estado. O direito penal, nesse contexto de formação das ideias críticas, ele é visto como algo a serviço de uma classe dominante. O delito, né, nesse processo, ele faz parte de mecanismos ou de definições sociais ou estratégias sociais de uma classe dominante para dominar outra em um processo de luta. A criminologia crítica, nessa fase inicial, ela desconfia do direito penal, desqualifica as sanções penais, entendidas como aplicadas de formas diferenciadas entre as classes. É uma criminologia, e é importante fazer isso, crítica ou radical, ou chamada de nova criminologia na Europa, mas que, na verdade, não tem nada de novo, é uma velha criminologia, é uma ironia, o termo nova criminologia, utilizado por John Conger,
para explicar que, na verdade, não tem nada de novo. O que está de novo aqui é a revisão de toda a criminologia, que é o projeto dessa criminologia crítica, revisar toda a criminologia a partir agora de perspectivas históricas, do poder, das relações de classe. Então, essa criminologia, ela, a nova criminologia, ou a criminologia radical, ou a criminologia crítica, essa nova criminologia, ela se propõe a repassar o conhecimento criminológico construído desde a criminologia propriamente dita, ou mesmo antes dela. Né? Então, tudo isso agora, no contexto do capitalismo, será revisado. E essa revisão, evidentemente, passa por uma crítica severa, como eu disse, ao antipositivismo. A criminologia crítica, ela não vai fazer, como fez o positivismo, encontrar uma irracionalidade no crime. Muito pelo contrário, os críticos irão encontrar uma racionalidade no crime, uma justificativa para o sujeito ali naquele contexto, ele será levado a cometer crimes diante da situação em que ele se insere nos processos de luta. Essa fase inicial é uma fase inicial que nós chamamos de romantismo criminológico, que eu chamo de romantismo criminológico. Ainda colocar o sujeito, o delinquente, o desviante, como alguém que está em um processo de luta de classes. Para alguns pensadores, eles chamam qualificam isso de bandidolatria, mas, se você pensar bem, isso faz parte do próprio projeto ainda futurista de uma criminologia crítica nascedora, que ainda não tem propostas claras e está aprofundando as questões ainda em torno da compreensão do capitalismo. Essa nova criminologia, né, que vai buscar desmistificar a lei penal, as questões, enfatizar as questões da aplicação do direito de forma desigual, as classes sociais, desmistificar as questões dos órgãos de controle, buscar ações práticas e de transformação. Essa sim são os fins dessa nova criminologia, né? Você transformar o direito penal, transformar de forma muito mais profundamente do que se havia feito ainda, de forma revolucionária, os órgãos de controle, as condutas, as classes sociais, sair da teoria em busca de uma praxe, uma transformação abolicionista do mundo. Então, vamos fazer um pouco de diferenciação de um criminólogo crítico para um teórico do etiquetamento. A teoria do etiquetamento ela foi importante porque ela amplia o objeto, como eu disse, da criminologia, estabelece um novo paradigma, mas ela ainda se mantém, de certa forma, superficial. As questões do controle dos formais e informais, elas não aprofundam as questões do sistema capitalista, e é justamente onde aparece a crítica, justamente aqui, onde aparece a crítica dos teóricos da criminologia crítica, essa superficialidade dos teóricos do etiquetamento. Então, os teóricos da criminologia crítica, eles vão aprofundar o assunto, que não foi ainda analisado adequadamente pelos teóricos anteriores. Eles não vão mais cumprir uma função para o sistema capitalista. Então, essa criminologia será, pelo menos, pensem na formação inicial da criminologia crítica. Formação inicial, os teóricos vão fazer uma crítica severa ao capitalismo, criticar, né, o funcionalismo ao sistema capitalista das criminologias anteriores. Então, é importante observar isso, porque, posteriormente, essa criminologia será revisada com relação a esse papel anticapitalista. A criminologia crítica também ela vai
aprofundar as dimensões do poder na sociedade, coisa que não tinha sido feita anteriormente pelos teóricos do etiquetamento, e os teóricos do etiquetamento limitavam a discussão do poder aos empresários morais, aos grupos sociais que tinham o poder de formar opiniões e etiquetas em relação a outros grupos. Agora não. Agora será analisada a questão do sistema mesmo. E enquanto os teóricos do etiquetamento focavam muito na etiqueta, no determinismo na etiqueta, os criminólogos críticos vão falar agora de um outro determinismo, seria um determinismo econômico das estruturas do sistema capitalista. Para os criminólogos críticos, então, no aprofundamento, eles vão falar em falsa consciência de classe, né? O que está oculto no sistema, o que o sistema diz, mas o que efetivamente ele faz. Então, o desvio como processo de uma luta de classes, sujeitos, né, e grupos dominantes, e discursos ideológicos de um lado, práticas reais obscuras de outro, esse é o ambiente da criminologia crítica. Muito mais aprofundado do que o da teoria da etiquetagem. E, de fato, nesta primeira fase, alguns criminólogos chamam isso de bandidolatria, porque acaba absolvendo o delinquente de suas responsabilidades individuais. O delinquente reside, para essa criminologia crítica, que comete o crime em forma de luta, consciente ou não, ele é dotado de uma certa racionalidade dentro do sistema. E essa criminologia que busca transformar o sistema, mudar a sociedade, ela não apresenta um projeto claro, bem definido. Então, ainda hoje, quando você lê os textos críticos e os textos que são produzidos em pesquisa, existe uma certa semelhança nas discussões, os seus textos são bem mais semelhantes da criminologia crítica e falta detalhamento e propostas reais de transformação do sujeito. Eu chamo de criminologia da nova descoberta, essa técnica, pelo menos na minha cabeça, é uma técnica para tentar encontrar como transformar o sistema a partir de uma crítica. Mas é uma palavra apenas, né, para definir o que seria essas necessidades que nós temos de transformar e não ficar na visão ainda incipiente da criminologia crítica de fazer propostas de transformações, mas sem um detalhamento concreto. Transformar uma nova sociedade é bem típico desse projeto de criminologia. Mas transformar como? Fazendo o quê? Quais são as medidas de curto, médio e longo prazo? Esses são os desafios dessa criminologia. A criminologia crítica, ela evoluiu muito desde os anos 70, evoluiu muito e já podemos falar hoje em uma criminologia pós-crítica, que amplia mais ainda os objetos da criminologia crítica daqueles anos. A criminologia crítica, ela sofre ali no final dos anos 70, início dos anos 80, uma reforma, né? Então ela é revisada, e essa revisão é importante porque vai romper ou quebrar um pouco do seu idealismo e de seu romantismo. Esse rompimento que é fundamental, né, chamado de contra-reforma ou realismo criminológico, vai justamente fazer uma contraposição à visão romântica, atenuar um pouco o determinismo econômico, entender que é importante também discutir os controles sociais e não apenas rechaçá-los. Na visão realista da contra-reforma dos anos 80, os críticos vão justamente criticar a criminologia crítica por ter sido muito abstrata, cair em um determinismo econômico e não trazer soluções reais para as vítimas
concretas dos crimes, que são pessoas também pobres, e são, evidentemente, as que mais sofrem com a criminalidade. As agências de controle são restabelecidas, né? É importante a força policial. A força policial não é uma questão que deve ficar de fora da criminologia. Então, a perspectiva realista, ela atenua bastante a visão da criminologia ainda, de sua formação. Atenua-se também as questões, os estudos em torno da importância de Marx, revisa essa divisão, essa análise das classes, amplia-se os horizontes também da criminologia, e também atenua-se a crítica que se fazia ao capitalismo. As classes pobres são as que mais precisam das agências de controle. E a criminologia, né, deve prestar, vamos dizer, essa assistência funcional àqueles que são mais vulneráveis e que são os mais atingidos com o desvio na sociedade capitalista.